Bom, estão vendo o slide, né, gente? Então, a aula de hoje é sobre formação e determinantes da personalidade. Na última aula, a gente já discutiu bem sobre fatores genéticos que de alguma forma interferem na personalidade, fatores biológicos, fatores inatos ao ser humano que de alguma forma podem interferir em sua personalidade. A aula de hoje a gente também vai discutir um pouquinho de fatores genéticos, mas a gente também vai discutir outras variáveis que de alguma forma se relacionam, que de alguma forma interferem na formação, no desenvolvimento de uma personalidade. Na última aula, quando falamos de traços de personalidade e grandes fatores, foi aquela ideia que a gente deu, que a gente consegue identificar nas pessoas, no comportamento das pessoas, inúmeras características que de alguma forma são frequentes. Quando eu penso que uma pessoa de alguma forma é mais cooperativa, ou a pessoa de alguma forma ela é mais competitiva, se eu penso que alguém é mais organizado, se eu penso que alguém é mais desorganizado, se eu penso que alguém de alguma forma tem uma facilidade maior a lidar com mudanças, diferentemente de outras pessoas que têm uma grande dificuldade para lidar com mudanças. São todas variáveis que de alguma forma interferem, que fomentam, que caracterizam a personalidade do sujeito. E isso a gente já discutiu na última aula. Essa aula de agora, a gente vai pensar nisso de uma forma mais conjunta. Pensar isso de uma forma mais completa. De realmente o que a gente sabe das variáveis que formam nossa personalidade. Qual é o conhecimento que temos hoje de como nos comportamos, de como nossa personalidade de alguma forma é formada. O primeiro slide eu trouxe para a gente aqui uma mini revisão. Vocês lembram que na última aula eu comentei sobre fatores genéticos que de alguma forma podem estar relacionados à personalidade, podem estar relacionados de alguma forma ao comportamento humano. Então, quando eu penso em genes, gente, o que é genes? Genes nada mais, nada menos é, quando a gente pensa na nossa história genética, é realmente o nome autoexplicativo. É nossa história como indivíduo dentro de uma espécie. Nossa história dentro de uma espécie. Quais são as características biológicas que, de alguma forma, ao longo da evolução, o indivíduo agrupou, a espécie agrupou. Então, quando eu penso em olhos azuis, a gente tem um gene que, de alguma forma, ele se manifesta para o olho azul. Quando a gente pensa em pigmentação da pele, temos genes que, de alguma forma, interferem na pigmentação da pele. E o mesmo a gente pode falar para comportamento. Temos genes, temos material genético, temos um material biológico que, de alguma forma, tem relação com o comportamento humano. Então, temos genes, temos como herança genética, e como eu sei disso? Gente, eu sei disso. Eu não estou escutando nada. Gente, vocês não estão escutando, não? Eu estou ouvindo, professor. É porque realmente... Também estou ouvindo. Eu não estou escutando nada também, não. Não está escutando, gente? Tá tendo uma interferência muito grande aí. Aqui tá Bom, normal, gente, professor. vocês já conseguiram usar o chat? O chat? Porque eu estava pensando que qualquer coisa eu desativo o áudio de vocês e qualquer dúvida, qualquer problema que esteja tendo, vocês falem comigo pelo chat. Eu mandei uma mensagem no chat, vocês receberam? Eu acho melhor. Vocês receberam a mensagem que eu mandei no chat? Aqui eu estou vendo perfeito. Não. Vendo você e ouvindo. E a mensagem no chat vocês conseguiram receber? Eu não recebi, não. Não. Também não recebi, não. Também não recebi, não. Eu também não recebo, não. Vocês têm meu número de celular, porque eu ia falar qualquer coisa se minha internet caísse, se tivesse ruim, vocês me ligassem. Mas eu acho que eu consigo ver aqui. Então faz isso. Eu vou deixar o áudio só de uma pessoa. Só melhorou. Melhorou? Mas eu acho que tá melhor porque tá sem o slide. Tem que dar seu slide, né? É. Então, ó, gente, eu vou botar um mundo em vocês. Não tem como você explicar e mandar o slide pro Ava? Gente, tranquilo. Não precisa do slide, não. Vocês estão achando melhor vendo eu falar? Você fala da sua explicação e depois manda o slide pro Ava, a gente estuda
o que você... Tranquilo. O que eu fiquei de fazer semana passada não fiz ainda, que é mandar o slide, mas eu mando, pode deixar. Acabando hoje eu mando os dois. Então eu vou falando e a gente vai discutindo, tranquilo? Ok. Pronto, já que o slide está dando problema. Então, gente, a gente pensa em variáveis genéticas que podem interferir no comportamento. Então, quando a gente fala em genes, a gente está falando em quê? Em uma codificação que, de alguma forma, ele expressa várias características biológicas, anatômicas, mas que a gente já tem conhecimento também que ele expressa várias características comportamentais. Então, dentro do comportamento humano, é muito relevante a gente compreender isso, a gente compreender a importância dos fatores genéticos, a importância dos fatores biológicos dentro do que o ser humano se torna como sujeito, dentro do que o ser humano se comporta. E como é que a gente sabe disso? Na última aula eu dei para vocês vários exemplos de estudos com gêmeos. Muito do que a gente sabe hoje de variáveis comportamentais em humanos que tem uma relação forte biológica, genética, a gente sabe com estudos que foram feitos com gêmeos. Tanto gêmeos idênticos quanto gêmeos não idênticos. Que eu ainda comentei com vocês a importância da gente compreender o que são gêmeos idênticos e o que são gêmeos não idênticos. Gêmeos idênticos são aqueles gêmeos que compartilham um material genético muito mais próximo do que gêmeos não idênticos. Muito porque pela maneira que eles foram concebidos, da maneira da fecundação. Então, quando a gente pensa em gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos, estamos pensando em gêmeos, mas com a diferença em sua similaridade genética. Lógico que o gêmeo idêntico não tem uma similaridade genética idêntica. Eles não são idênticos geneticamente, mas a gente tem próximo a isso. A gente tem uma similaridade muito alta. E com os estudos utilizando gêmeos, a gente consegue perceber que vários traços de personalidade a gente consegue associar a bases genéticas. Então a gente pega vários gêmeos e a gente percebe que, por exemplo, gêmeos idênticos, gêmeos não idênticos, irmãos que não são gêmeos e pessoas que não compartilham nenhuma afinidade familiar, elas diferem muito mais uma das outras, mesmo criados em lares diferentes, por famílias diferentes, em contextos diferentes, do que os gêmeos. Então, o que isso quer dizer? Que os gêmeos, mesmo criados por lares diferentes, em contextos sociais diferentes, contextos econômicos diferentes, os gêmeos têm uma probabilidade muito maior de serem parecidos entre si, do ponto de vista comportamental, do que não gêmeos, ou do que gêmeos não idênticos, ou do que irmãos que não são gêmeos. Então a gente consegue visualizar isso muito claro, a importância de traços comportamentais, a importância de traços genéticos, biológicos, dentro do comportamento humano. Entretanto, a gente agora vai começar a falar de outras variáveis que interferem no comportamento humano, que interferem na manifestação, na formação, nos determinantes da personalidade. Como eu acho que vocês já sabem, a gente não é formado apenas por nossa base biológica, do ponto de vista comportamental. O ser humano em si não é só a parte genética, do ponto de vista comportamental. Então, temos outras variáveis que, de alguma forma, interferem em como nos tornamos sujeitos, em como desenvolvemos nossa personalidade. Então, quando eu penso no meio social, o que é o meio social? Gente, o meio social é a interação que temos com o nosso ambiente, com nossos pares. Então, quando eu penso na relação que eu tenho com vocês, é uma relação social. A relação que vocês têm com seus amigos é uma relação social. Quando vocês pensam em uma relação que vocês têm no trabalho, é uma relação social. Quando a gente pensa na relação da escola, é uma relação social. E quando a gente estuda os determinantes da sociedade, ou da personalidade, a gente percebe que a interação social do indivíduo, a maneira que o indivíduo se comporta no meio social, os papéis que ele desenvolve em seu meio social, é muito importante para a formação de sua personalidade. E como é que a gente sabe disso? Gente, a gente tem uma pancada de estudos que conseguem identificar a influência de alguns fatores sociais nos comportamentos humanos.
Por exemplo, se a gente pensa em... Tá, esse exemplo não vai ser tão bom porque é um fator realmente social, mas que tem uma mistura com o fator biológico. Desnutrição. Se a pessoa vive em um lar que, de alguma forma, ela tem uma negligência alimentar muito grande, desde as idades iniciais, que o ambiente familiar é tão nocivo que até a alimentação dela, nocivo do ponto de vista não necessariamente emocional, mas nocivo não é uma boa palavra, mas vamos mandar precário. O ambiente familiar é muito precário do ponto de vista socioeconômico. Então a pessoa ela passa por carência mesmo de alimentos. É a ideia do que a gente está vivendo hoje também com essa epidemia. A gente está tendo doações de cestas básicas, está questionando muito a problemática das crianças que iam para a escola e tinham alimentos, e que hoje elas estão à mercê dessa pandemia sem conseguir alimentos. E a gente tem muito estudo científico que comprova que realmente esse fator social da desnutrição nos momentos iniciais da vida acarretam sérios problemas comportamentais. Quando a gente pensa em prejudica o rendimento escolar, até na criminalidade. Pessoas que eram desnutridas nos primeiros anos, pessoas que de alguma forma tinham uma baixa aquisição de alimentos, um baixo consumo de alimentos inicialmente nos primeiros momentos de vida, a gente consegue relacionar isso até com criminalidade. Então é um fator social que interage com o fator biológico, lógico, né? Porque não é só a ausência de alimento. A ausência de alimento acarreta vários problemas no nosso corpo em si, mas que interfere no comportamento humano. Quando a gente pensa em... É um termo que a gente não gosta muito de falar, mas enfim, mães negligentes. Se a gente pensa que uma mãe, quando ela está grávida, que ela consome álcool, consome cigarro, a gente está falando na interação social, na negligência, que ela tem várias implicações no comportamento do indivíduo. Então, se ela de alguma forma consome bebida alcoólica no momento da gravidez, se ela de alguma forma fuma no momento da gravidez, a gente consegue relacionar isso até com traços comportamentais da criança. Então, a criança nasce com algumas predisposições comportamentais. São variáveis que interferem no comportamento humano, são variáveis que interferem em como o ser humano se comporta, em como se dá a personalidade humana. E não só do ponto de vista social. A gente tem outros tipos de contextos importantes para o comportamento humano, para a personalidade. Quando a gente pensa na cultura. Gente, a gente não está solto dentro de um momento histórico sem nenhum contexto. Vivemos em uma cultura. Temos costumes que, de alguma forma, foram passados dentre gerações, que foram difundidos em nossas gerações e na nossa geração também, que, de alguma forma, são como moldes de comportamento. Na nossa cultura, a gente tem vários costumes que expressam, abre aspas, comportamentos que seriam corretos e comportamentos que seriam incorretos. Então, a cultura, ela molda a nossa personalidade também. Então, se a gente pensa em uma cultura que as pessoas são mais incentivadas a se expressarem, que as pessoas, ao errarem, elas são motivadas a trabalhar, você errou, por que você errou? Qual seria a alternativa certa nessa situação? Provavelmente essa cultura criariam pessoas com personalidades mais otimistas, de alguma forma com autoestima mais alta. Diferente de uma cultura que claramente aponta todos os erros de maneira extremamente vexatória, de maneira claramente punitiva. Então vamos imaginar uma sociedade que ela não tolera o erro, que você pode ter vários acertos, e esses acertos são quase que ignorados, mas no momento do erro você tem uma punição muito exacerbada. Uma sociedade que se desenvolve dessa forma, uma cultura que se desenvolve dessa forma, ela interfere sim na formação da personalidade do sujeito. Então vamos imaginar. A personalidade das pessoas que temos hoje, provavelmente são bem diferentes das personalidades das pessoas que tínhamos há 100 anos atrás, também por fatores culturais. A cultura antes era, quando a gente pensa do ponto de vista feminino, a cultura antes, do ponto de vista feminino, ela era bem mais
Não que hoje não seja, mas ela era bem mais, tinha uma repressão muito mais alta. E isso interfere em como as mulheres se expressavam e nos traços de personalidade das mulheres. Então, quer queira, quer não, era muito mais simples ou muito mais corriqueiro você pegar 150 anos atrás mulheres com personalidades mais inibidas do que nos dias atuais. Que por mais que temos uma cultura que ainda força a mulher a se inibir, a gente já percebe mudanças. A gente percebe que não é tão severa, não é em um grau tão alto como tínhamos 150 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás. Então a cultura também interfere em como desenvolvemos nossa personalidade. Então, até agora a gente falou de genes, do meio social, a interação que temos com nossos pares, a interação que temos com as pessoas à nossa volta, o meio cultural, que são os costumes, as práticas reiteradas que de alguma forma são passadas entre gerações. Só que a gente ainda pode pensar em algumas outras variáveis mais específicas. Por mais que muita gente vai falar, mas isso é uma variável social, porque é uma interação com outras pessoas. Mas, por exemplo, o meio familiar. Gente, o meio familiar, ele é importante na formação da personalidade. O contato que a gente tem com nossos pais, o contato que a gente tem com o nosso núcleo familiar, o contato que a gente tem com toda a nossa rede familiar, ela é importante na nossa formação como pessoa, no nosso desenvolvimento de personalidade. E eu acho que eu até já comentei em uma aula passada sobre a importância que a família tem no desenvolvimento da personalidade. A gente tem muito estudo científico que mostra que, aparentemente, a família tem o cuidado parental. Essa educação parental, ela tem, às vezes, um efeito menor do que a genética e do que o convívio social do sujeito. Então, parece que é muito mais importante o papel social que você desenvolve no seu núcleo social, por exemplo. Se você é uma pessoa mais tímida no seu núcleo social, se você é uma pessoa mais ativa, se você é o líder do seu grupo social, se você tem uma genética que de alguma forma lhe predispõe a tipos de comportamentos, essas variáveis parecem ser muito mais importantes do que o próprio questão familiar. Tanto que, aparentemente, a gente parece com nossos pais, do ponto de vista comportamental, muito mais porque temos temos uma similaridade genética muito próxima do que pela educação que recebemos. Eu não sei se vocês entenderam. Quando a gente vai olhar a fundo a importância dos pais, ou a importância da similaridade que temos comportamentalmente com nossos pais, essa similaridade se explica muito mais pela semelhança genética que temos com eles do que propriamente falando com a educação que recebemos. Tanto que quando a gente começa a pesquisar esse assunto mais próximo, a personalidade do sujeito, ela aparentemente, a importância da família na formação da personalidade do sujeito, ela se dá muito pelo controle que os pais, que a família tem sobre o ambiente social dos filhos. Então, se de alguma forma a família consegue controlar bem o ambiente social dos filhos, parece que essa é a melhor educação que o pai pode e a mãe podem, de alguma forma, dar aos seus filhos. Você controlar o ambiente social. O que seria controlar o ambiente social? Se de alguma forma você tem uma preocupação com o ambiente social que seu filho compartilha, você tenta de alguma forma propiciar que o ambiente, proporcionar que o ambiente social que seu filho está inserido é um ambiente social saudável. Se você de alguma forma consegue inserir ele em ótimas escolas, que de alguma forma você consegue acompanhar o desenvolvimento dele na escola, tentando de alguma forma fomentar que ele tenha um bom desenvolvimento, isso é muito mais importante do que a educação em si. Então, gente, até agora a gente falou de base genética, de base social, de base cultural, e a gente fez um adentro sobre família, a importância da família. Então, essas 4 variáveis são as principais variáveis que temos hoje do ponto de vista da formação da personalidade. E eu não sei se vocês perceberam que essas variáveis incluem quase tudo. Quando a gente pensa em base genética, quando a gente pensa em base social, quando a gente pensa em base cultural,
quando a gente pensa em base familiar, a gente consegue enquadrar quase todas as variáveis que o sujeito pode ter contato ao longo de sua vida. E aqui eu abro parêntese rapidinho. Hoje, gente, tem algumas variáveis que eu não sei se fica claro que são variáveis biológicas, mas eu gostaria de ressaltá-las. Por exemplo, gente, variáveis biológicas do ponto de vista que interagem com o organismo, com o sujeito biológico. Não necessariamente a gente, quando eu falo que uma variável tem uma importância biológica, eu estou falando que o sujeito nasceu com aquela predisposição. Por exemplo, a gente tem uma literatura científica muito vasta de variáveis alimentares. Por exemplo, sujeitos que de alguma forma foram criados em ambientes que tinham uma baixa concentração de metais pesados. Aí vamos imaginar que tinha chumbo, magnésio, cádmio, muito próximo de onde aquele sujeito se desenvolveu, de onde aquela cidade se desenvolveu. E isso acabava sendo absorvido pelos sujeitos. Ou do ponto de vista alimentar, que aqueles metais pesados chegavam às lavouras, as pessoas consumiam aqueles alimentos, e, enfim, elas eram expostas a esses alimentos. Gente, até a exposição a alguns metais pesados, a gente consegue observar interferência comportamental. Então, até no que você come pode interferir na sua personalidade, no seu comportamento. E a gente está no curso de Direito, eu gosto desse exemplo. A gente tem correlação desse tipo de alimentação, por exemplo, com metais pesados, até mesmo para a criminalidade, a comportamentos violentos. Crianças que eram expostas a metais pesados, quando a gente pensa em chumbo, quando a gente pensa em magnésio, elas tinham uma tendência maior a emitirem comportamentos violentos. Então, é uma interação. Variáveis que, de alguma forma, estavam no ambiente que interferem no desenvolvimento da personalidade, desenvolvimento comportamental dos sujeitos. Então, sempre que eu estiver falando com vocês gente, a personalidade, ela quase toda pode ser englobada quando a gente pensa em fatores biológicos, em fatores sociais, em fatores culturais, na família e na interação desses fatores. Eu quero que vocês entendam que quando eu trago essas variáveis, por exemplo, quando foi da alimentação, quando eu pensei também nas mães que consumiam álcool, nas mães que fumavam, e que a gente percebia interferência no comportamento dos filhos, são todas variáveis ambientais. São todas variáveis que se relacionam. São todas variáveis que, de alguma forma, têm uma relação entre si. E desenvolvem a personalidade dos indivíduos. Aí vem a pergunta. Lucas, como é que você sabe Lucas, que essa variável envolve na personalidade, no comportamento? Comportamento, gente. Por exemplo, complicação no parto. A gente tem pesquisa que a gente não consegue relacionar a complicação no parto com nenhum problema comportamental, por enquanto. Aliás, com criminalidade, que foi a última vez que eu pesquisei. A gente não consegue relacionar problemas no parto com criminalidade. Entretanto, quando a gente relaciona problemas no parto com negligência materna, a gente consegue já reparar que as crianças que sofreram alguma complicação no parto, e além disso sofreram uma negligência, uma não aceitação materna, a gente consegue observar interferência comportamental. Então, são duas variáveis. Você fala da criança com relação à mãe, é isso? Não necessariamente com a mãe. Vamos imaginar. Tem um estudo que eu acho bem legal, que... Como se fosse na sociedade. Tem um estudo que é bem legal, que eles pesquisaram, tipo assim, que eles pegaram um grupo de crianças que tiveram problemas no momento do parto, mas que não tiveram nenhum histórico de rejeição materna. Aí pegou um grupo de crianças que não teve problemas no parto,
mas que tinha um histórico de rejeição materna. Pegou um grupo que era o grupo todo lascado, que foi as crianças que tiveram problema no momento do parto e, além de tudo, tiveram uma não aceitação materna. E tiveram um grupo controle, que eram pessoas que não tiveram problemas no parto e que eram super aceitos por suas mães. Gente, quando eu falo não teve aceitação materna, não é algo subjetivo, não. Assim, perguntavam as mães, a pessoa foi planejado, você tentou abortar, se você deixou seu filho mais de 2 meses no abrigo, por exemplo, a pessoa não quis, deixou no abrigo. Isso é o conceito de não aceitação materna. E percebeu que os sujeitos do grupo que tiveram problemas no parto e que não tiveram aceitação materna, eles eram muito mais propensos a cometerem atos violentos e crimes. Então, gente, a gente consegue observar isso no comportamento. A gente consegue observar essa interação no comportamento. Eu não sei se foi isso que vocês perguntaram ou não. Gente, vocês estão me ouvindo? Mais ou menos. É porque eu não sei se eu expliquei claramente. Mas o que é que eu quis dizer? Que a gente consegue observar fatores genéticos que interferem no comportamento. Por exemplo, a gente tem vários problemas psicológicos, psiquiátricos, que a gente consegue perceber que se o pai, a mãe ou o irmão possuem um daqueles problemas, é muito mais provável que você também possua. Quando a gente pensa em esquizofrenia, quando a gente pensa em alcoolismo, quando a gente pensa em tabagismo, há uma correlação muito forte entre algum familiar seu tem essas, abre aspas, problema, você tem um índice muito mais alto de também adquirir, de também desenvolver. Então, não é raras vezes que a gente consegue observar que pessoas de uma mesma família têm desfechos parecidos, do ponto de vista comportamental. Aí vocês poderiam argumentar, Lucas, mas isso é senso comum. Você pedir para eu lembrar de pessoas que tiveram desfechos parecidos dentro da família. Gente, mas não é senso comum, a gente tem pesquisa sobre isso. A gente tem pesquisa que mostra, por exemplo, esquizofrenia, alcoolismo, gente, vários outros problemas psiquiátricos. Se um pai, se a mãe, se o irmão possui aquele problema, a probabilidade da pessoa ter é muito mais alta. Que, de alguma forma, sugere a importância dos fatores genéticos, biológicos, para o comportamento humano. E de outros animais também. Então, gente, por mais que às vezes é meio contrassenso a gente imaginar que a pessoa nasce com predisposições, mas a pessoa nasce com predisposições. Inicialmente, se a gente pensar do ponto de vista anatômico, tem pessoas mais altas, tem pessoas mais baixas, tem pessoas de pigmentação mais escura e pessoas de ausência de pigmentação mais clara. Se a gente pensar em cabelo, nós temos várias cores de cabelo. Se a gente pensar em cor de olhos, se a gente pensar até mesmo do ponto de vista estrutural, variamos entre sujeitos. E essa variação que temos entre sujeitos muito é motivado pela nossa base genética. E isso a gente não discute. Só que quando a gente fala de comportamento, a gente também observa que muitas das nossas variações, das nossas predisposições comportamentais, elas têm uma forte carga biológica, têm uma forte carga genética. E a gente, inicialmente não, porque a gente molda muito o nosso comportamento pela cultura, pela interação social. Mas se a gente pensar no bebê, o bebê já nasce sabendo fazer várias coisas. O bebê já sabe já sabe nascendo, já nasce sabendo, por exemplo, mamar. Se você encosta o peito na boca de uma criança recém-nascida, ela vai fazer a sucção, em regra. Se você encostar um dedo na bochecha de um recém-nascido, ele vai tentar virar para botar o dedo na boca, que é um padrão comportamental que ele já nasce. E esse é só um exemplo. Muitos comportamentos as pessoas não aprendem. Quando a gente pensa no reino animal, a mesma coisa.
tem comportamento extremamente complexo no reino animal que não é aprendido. O indivíduo já nasce com aquela predisposição de se comportar. A codorna, por exemplo, se ela vê uma sombra passando por cima dela, ela nunca teve contato com gavião, com predador, ela já se agacha, ela já se esconde. Esse é um padrão comportamental nato na codorna. E a gente poderia dar exemplo de vários outros animais e dos humanos também. Então, são fatores comportamentais, são fatores biológicos, são fatores genéticos que se interagem. E quando eu falo se interagem, a última pesquisa que eu citei de negligência familiar, de não aceitação materna e complicação no parto, para mim é um ótimo exemplo de como esses fatores interagem. Por quê? É como se o sujeito reunisse dois fatores de risco. Ele teve complicações no parto, que de alguma forma podem ter interferido na sua formação cerebral, no seu desenvolvimento cerebral naquele momento, ainda mais no momento inicial da vida, que é muito importante um bom desenvolvimento. E além dele ter Lucas, esse agravante. Oi. Jânia está perguntando se tem qual é o clique, como é que se chama o clique que dispara isso aí, se pode ser tratado antes. O clique que dispara? Ô, gente, a gente tem muito, O clique que apresenta essa predisposição. Não, a gente tem muita variável que interfere no comportamento. Por exemplo, a ausência de micronutrientes. Tanto que hoje, eu não sei se alguém aqui é profissional da saúde, a gente tem vários micronutrientes que é aconselhado que a gestante ingira durante o período de gestação anteriormente. A gente pensa ferro. Ferro é um nutriente que ele interfere até no comportamento humano, além do bom desenvolvimento. Quando a gente pensa em desnutrição interfere muito em como a pessoa vai se formar na personalidade, como a personalidade da pessoa vai se desenvolver. Quando a gente pensa em negligência materna, é uma variável que ela contribui muito. Consumo de álcool, consumo de drogas, consumo de outras drogas, tabagismo. Quando a gente pensa em, deixa eu ver outra variável genética, lesões cerebrais. Se você sofreu alguma lesão cerebral, a gente tem uma probabilidade grande de alteração comportamental. Isso não quer dizer que a pessoa vá se comportar daquela maneira, mas que ela tem uma predisposição. E aí, como a gente trata isso? Como é que a gente observa isso? É importante a gente compreender o ponto de vista biológico, que a gente consegue, claro que não é um ótimo exemplo, mas a gente consegue até pensar do ponto de vista medicamentoso. Por exemplo, eu acho que eu já comentei com vocês que a gente consegue encontrar relação até em batimento cardíaco e comportamento. Então, pessoas que têm baixo batimento cardíaco em repouso, baixa frequência cardíaca em repouso, elas tendem a ter um comportamento mais violento do que pessoas que têm alta frequência cardíaca em repouso. E isso até mesmo no cometimento de crimes, em comportamento cooperativo, em várias variáveis. A gente consegue relacionar que a sua frequência cardíaca em repouso interfere em seu comportamento. E quando a gente vai analisar do perfil psiquiátrico, do ponto de vista psiquiátrico, tem vários transtornos relacionados a, por exemplo, comportamentos antissociais, em que você tem uma extrema frieza, que de alguma forma você tem uma extrema predisposição a ser agressivo. Medicamentos que de alguma forma são estimulantes, do ponto de vista de frequência cardíaca, parecem ser super efetivos com essas pessoas. Mas a gente fala, Lucas, mas isso é uma questão muito específica. O que você acha que a gente poderia trabalhar essas variáveis genéticas? Gente, é muito complicado a gente trabalhar essas predisposições genéticas. Porque é isso, a gente nasce, a gente não faz um exame cerebral, a gente não faz um mapa genético das predisposições comportamentais que temos. Mas, em regra, o que eu falaria é que a gente consegue muito um desenvolvimento saudável nos sujeitos através de um lar, de uma família saudável dentro de um ambiente social saudável. Então, se a gente, por mais que as pessoas tenham algumas predisposições comportamentais, todos nós temos predisposições comportamentais, a gente consegue muitas vezes até expressá-las de maneiras diferentes. Então a gente consegue de alguma forma, mesmo tendo uma predisposição para ser mais violento, tendo uma predisposição de alguma forma para ter menos remorso.
A gente consegue viver na sociedade, a gente consegue viver de alguma forma, de uma maneira saudável com essas predisposições. Só que o que complica isso? Muitas vezes essas predisposições, quando elas entram em contato com outros fatores de risco. Então, vamos imaginar que a pessoa já tem predisposição para violência, uma predisposição genética. E ela tem um convívio, ela se mantém em um mau lar. Ela tem uma família em que as pessoas cometem violência entre si, ela uma família que tem precariedade de alimentos, de alguma forma, há uma negligência muito alta. Então são só fatores que vão se somando, que vão tornando mais provável a Lucas, pessoa. Jane quer saber, e casamento parental? O DNA Sim. interfere? Ô, gente, casamento parental entre pessoas da mesma família. Parental, vocês estão falando entre pessoas da mesma família. Isso? Isso. Gente, casamento entre pessoas da mesma família, a única coisa que interfere do ponto de vista biológico primeiro. São pessoas com uma similaridade genética maior, então é bem mais provável que elas desenvolvam alguns problemas biológicos, do ponto de vista anatômico, patológico. Então vamos imaginar que você tem um gene recessivo. A gente não queria nem falar sobre gene recessivo. Você tem um gene que de alguma forma ele não se expressa porque ele é recessivo, e você tem o outro dominante. Entretanto, quando a gente pensa em casamento entre pessoas da mesma família, há uma probabilidade maior desses genes recessivos, de alguma forma correlacionados a alguma doença biológica, eles se encontrarem nos filhos. Então, é uma probabilidade mais alta das pessoas terem algum problema biológico. Há uma probabilidade mais alta, realmente, de ter algumas doenças biológicas. Por que isso? Aquela ideia que vemos às vezes em alguns filmes de aquela dinastia que as pessoas só tinham relações entre a mesma família. Isso, do ponto de vista biológico, é muito ruim, porque você não tem uma variação e tem uma probabilidade muito maior de você desenvolver algumas doenças recessivas. Do ponto de vista comportamental, a gente não conhece nada que impeça que, de alguma forma, se mostre prejudicial em pessoas da mesma família terem um relacionamento. A gente não vê nenhuma prova científica que mostre que isso seria ruim, que isso, de alguma forma, seria desaconselhável. Do ponto de vista biológico, sim. Muitas vezes desaconselha-se, porque há uma probabilidade de alguma síndrome gênica recessiva ser expressada. Mas do ponto de vista comportamental, não. Tanto que eu não sei se vocês já viram isso. Não, vocês são primeiro semestre. O Código Civil faz vários ressalvas entre casamento entre pessoas da mesma família. Então você não, em regra, você não pode casar com uma pessoa, por exemplo, com seu irmão, com sua irmã, com uma pessoa com uma similaridade genética muito próxima. O próprio Código Civil, olha aí para você ver, não é nem algo científico em si, é um código jurídico. Ele mesmo ele não recomenda alguns tipos de casamento, já para evitar essas questões biológicas que podem vir a acontecer. Mas do ponto de vista comportamental, gente, a gente não conhece nenhum problema até então. Há uma probabilidade maior das pessoas terem alguma correspondência comportamental, tipo assim, serem bem mais parecidas. Mas assim, vai ser problemática do ponto de vista comportamental, a gente não tem evidência nenhuma. Eu não sei se era isso que vocês queriam saber, gente. E se ficou claro? Ficou claro, gente? Vocês estão ouvindo? Ficou claro. Eu também estou Claro, ouvindo. gente. Gente, está dando para entender a aula? Sim, tá dando. É porque às vezes eu acho que eu Sim, adoro tá dar bom, aula Ju. sem slide. E ela tá satisfeita com a resposta. É porque às vezes eu acho que a aula sem slide eu fico indo para frente e indo para trás, que eu não vejo muito o segmento. Mas é isso, a ideia principal é essa. Que, do ponto de vista comportamental da personalidade, a gente não conhece nada que indique que é prejudicial pessoas terem um relacionamento sendo da mesma família. A gente ainda não tem um conhecimento sobre isso do ponto de vista comportamental. E quando eu falo que não é aconselhado do ponto de vista biológico,
isso se daria muito há alguns anos atrás, porque até hoje a gente consegue ter um mapeamento genético. Então, se a pessoa quer casar com um primo, com um tio, com a tia, ela consegue fazer um exame genético para analisar a probabilidade que ela teria dos seus filhos terem algum problema genético. Porque pode ser que aquela união, aquele casamento, aquela interação entre pessoas não tenha nenhum risco genético para a criança. Nenhum risco não, tem um risco bem diminuto. E é isso. É uma questão que a gente realmente era tratado com muito estigma e que hoje a gente faz a ressalva que pode ter problemas. Realmente pode ter problema, não é algo do senso comum, não é mito. Porque é isso, são pessoas com uma correspondência genética muito próxima. Então, quando a gente pensa em problemas genéticos que eram recessivos, que não se expressavam, é muito mais provável que eles se expressem agora, porque seria a união dessas duas pessoas com material genético mais similar. Mas, enfim, hoje a gente consegue até mapear isso. Qual a probabilidade que a pessoa teria de desenvolver que o síndrome que o filho daquelas pessoas desenvolva uma síndrome genética. A gente consegue, de alguma forma, ver se aquelas pessoas, quais são os genes que aquelas pessoas possuem. Então já facilita muito. Mas continuando a aula, gente, quando a gente fala em fatores biológicos, quando a gente fala em fatores sociais, quando a gente fala em fatores genéticos, quando falamos em fatores culturais, quando a gente falamos em família, a gente está falando de maneira indireta de vários momentos na vida do sujeito e o quanto isso seria importante. Por exemplo, quando eu falo que o sujeito tem uma predisposição comportamental, que o sujeito de alguma forma ele já nasce com uma predisposição comportamental, a gente está falando muitas vezes da história genética, que é o nome que a gente dá, chama filogênese. E o que seria filogênese? Gente, filogênese é a história da espécie. Então, os sujeitos, eles têm uma predisposição de se comportarem de maneiras distintas, eles têm uma predisposição até mesmo de, como eu falei, altura, características de pele, de cabelo, motivado pela história genética da espécie. Quando eu penso em ontogênese, eu estou falando em todos aqueles eventos que aconteceram ao longo da vida do sujeito. Porque quando eu falo em genes, não necessariamente a gente está falando ao longo da vida do sujeito, a gente está falando ao longo da vida da espécie. Quando a gente pensa que o seu pai tinha um gene, que sua avó tinha um gene, que sua bisavó tinha um gene, a gente está pensando em uma cadeia genética ao longo da vida de pessoas, ao longo da vida da espécie. Quando eu penso que você tem uma escola que ela lhe incentiva a expressar sua opinião, que você tem uma faculdade que lhe incentiva a expressar sua opinião, que você tem amigos que de alguma forma são cooperativos. Esses eventos são todos ao longo da vida do indivíduo, que é o que a gente chama de ontogênese, que é a gênese a gênese durante a vida do indivíduo. São aquelas ações que de alguma forma acontecem, que de alguma forma se manifestam, que de alguma forma interferem no sujeito e que ocorrem ao longo da vida. Então, quando eu penso em filogênese, eu estou pensando naqueles eventos genéticos, aqueles eventos ao longo na história da espécie. Quando eu penso em ontogênese, eu estou pensando na história do sujeito, na história do indivíduo. Por exemplo, os irmãos gêmeos, eles podem ter uma história genética bem próxima. Mas quando a gente pensa em ontogênese, a gente vai pensar na história de vida de cada sujeito. Eles podem ter sido criados em lares diferentes, eles podem ter estudado em escolas diferentes, eles podem. E é isso. Mesmo que eles tivessem estudado na mesma escola, vivido no mesmo lar, mesmo assim a gente não consegue falar que são ambientes idênticos. Vocês entendem que, por mais que a gente seja criado na mesma família, que a gente estude na mesma escola, até mesmo na mesma sala, a gente não pode falar que esse ambiente é igual, por mais que seja bem similar. Porque há variações. Vamos imaginar que a criança um dia, gêmeos, um dia um quebra um copo, o outro não quebra. A mãe reclama que quebrou o copo e não reclama que não quebrou, porque ele não fez nada de errado. Vocês entendem que isso já é um ambiente diferente. Isso já é um evento ambiental que
é diferente para ambos os gêmeos, porque um quebrou o copo e outro não quebrou. Um foi reclamado e outro não foi reclamado. Então são ambientes diferentes. E isso faz parte da ontogênese, da história de vida de cada sujeito. Ô, gente, eu queria passar para vocês um vídeo, só que eu não sei se eu preciso botar o vídeo para sair o som para vocês escutarem. Eu vou botar o vídeo e quero que vocês falem se vocês vão escutar, tranquilo? Beleza. Eu vou passar o vídeo e vocês Ok. falam se vocês vão escutar. Beleza. Ô, gente, só fazer a introdução do vídeo. O vídeo é, por coincidência, é de uma pessoa que está bem na moda atualmente, porque ele gravou um vídeo falando do Covid também, e ele foi até no Roda Viva, que é o Átila. Mas esse vídeo eu sempre passo na minha aula porque eu acho muito legal dele falando sobre personalidade. Espera aí. Vocês estão vendo a tela do vídeo? Sim. Agora, Eu tô vendo. Eu vou dar Eu play não. e vocês falam. Vocês não estão vendo a tela do vídeo, não? estou sim. Eu tô. Ó, eu vou dar Eu play e também vocês tô. falam se também. vocês vão escutar. De qualquer forma, se alguém não estiver conseguindo ver, eu vou disponibilizar o link, mas acha no YouTube, que é de um canal chamado Nerdologia. Vocês estão ouvindo? Sim. Na verdade, O o vídeo eu tô vídeo não. escutando, não. O vídeo eu estou vendo. Aí vocês não estão escutando, né? Não, não. Então eu vou Não. tirar. Ah, tá. Então eu vou tirar meu. Oi, não entendi. O som está saindo. Não tá saindo o som, não, né? Não. Ah, tá. Então pera aí. Deixa eu ver se tem como botar o som aqui. É, gente, acho que eu vou ter que botar o som pra sair. Pera aí. Vocês estão vendo a tela, né? Sim. Ah, Sim. sim. Ó, eu vou tirar o. Sim. Eu tô vendo um abajur, que é isso? Não, você tá escutando, não, né? Enfim, eu vou deixar disponibilizar o vídeo. Escutar, não estou escutando nada. Bom, tranquilo. É porque sem o áudio não tem. Não é legal passar sem o áudio. Eu vou deixar o link pra vocês darem uma olhada depois. É bem legal o vídeo, é 9 minutos. É de um canal que chama Nerdologia, que é do Átila. E ele fala sobre vários temas, né? Dentro do ponto de vista biológico, psicológico, de anime. Ele fala sobre vários temas, do ponto de vista científico, principalmente. E ele fala sobre a personalidade nesse vídeo. E ele traz várias pesquisas que, de alguma forma, falam sobre a personalidade, que descrevem quais são o conhecimento que a gente tem sobre personalidade. E é bem legal o vídeo, bem legal, bem legal, bem legal mesmo. Mas aí eu vou mandar o link para vocês assistem novamente, tranquilo? Ou novamente não, vocês assistem depois, tranquilo? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Só vou pegar aqui o Vamos sim. slide para ver. Oi. Deixa eu ver se eu passei alguma coisa batido.
Ô, gente, eu não falei eu não sei se eu falei com você da importância que os pares têm no desenvolvimento do sujeito, no desenvolvimento da personalidade do sujeito. Eu falei com vocês sobre fatores sociais, fatores ambientais, fatores culturais. Falei também sobre família. Só que quando a gente pensa em pares, a gente está pensando mais no... que também é um ambiente social, mas um ambiente social mais específico. Quando a gente pensa em qual a vizinhança que você nasceu, qual foi a escola que você estudou, qual foram os amigos que vocês tiveram, esses pares mais próximos, eles são bem relevantes em como formamos nossa personalidade. E um exemplo disso é quando a gente pensa no bullying. O que seria o bullying? Essa violência psicológica, essa violência física, que provavelmente quase todo mundo aqui sofreu na adolescência, quando a gente pensa, e na fase infantil. Quando a gente pensa em bullying, a gente está pensando nessa violência física, nessa violência biológica que sofremos de nossos pares, de nosso meio social, de nossos colegas. Isso interfere no perfil comportamental. A gente tem pesquisa que demonstra que quando a gente pensa em bullying, com a queda de autoestima, por exemplo, se de alguma forma você sofria bullying e realmente não era, como dizem, brincadeiras. Eram situações extremamente vexatórias, situações que realmente lhe inibiam como pessoa. E isso interfere na sua personalidade, quando a gente pensa em pessoas que têm uma autoestima mais baixa, que muitas vezes têm até dificuldade em se expressar. Por exemplo, vocês não vão ter esse problema porque a gente está dando aula online. Mas todo semestre eu pergunto, gente, vem cá, é tranquilo para vocês apresentarem seminário? Porque além de eu ter várias críticas a seminário, porque eu acho que o pessoal estuda uma fala pequena lá, vai lá e fala, e todo mundo fica com vergonha de perguntar, pensando que vai prejudicar o colega. Mas tem gente que ela realmente não consegue se expressar em frente a uma sala de aula. Ela pode conhecer o assunto, ela conhece dominar o assunto, mas mesmo assim ela tem essa dificuldade de se expressar. Eu não estou falando que isso é acarretado por bullying, mas muitas vezes quando a gente pensa em bullying, a gente consegue observar que pessoas que sofreram bullying são mais inibidas, têm uma autoestima mais baixa. E isso interfere ao longo do desenvolvimento de sua personalidade. Então, Oi. Não só isso, e é comum também, quem sofreu bullying na infância, na fase ele é depressivo. Não, e engraçado que, como é que fala, quando a gente pensa no bullying, esses dias sabe aquelas viagens que a gente faz? Eu tava pensando será que se viagem ao tempo? Viagem no tempo, né? Eu acho que muita gente, tipo assim, seria uma vantagem enorme para você se você chegasse com sua personalidade, com o conhecimento que você tem hoje, 15 anos atrás. Você ia se destacar na escola, provavelmente você teria um sucesso amoroso maior. Aí eu tava discutindo isso com alguns colegas e aí muita gente falou, não queria voltar não. Só de pensar, o bullying que eu sofri, ter que viver isso de novo, mesmo que tivesse alguma vantagem, eu não queria. Mesmo que eu fosse o melhor aluno da sala, mesmo que eu fosse tão inteligente que eu fosse passar em medicina, mas viver 5 anos sofrendo bullying de novo, eu não queria de forma nenhuma. E realmente, é uma variável que interfere. Quando a gente pensa igual o colega comentou, depressão. Imagine você ser constantemente chacota. Quando a gente pensa hoje no que a gente está fazendo aqui, a gente está num ambiente virtual. Então, quando você sai da escola hoje, a gente ainda sofre bullying até mesmo no ambiente virtual. Quando a gente pensa em rede social, quando você pensa que os colegas tiram fotos, publicam na rede social e sempre tem um colega que é excluído. Sempre tem um aluno da sala que teve aniversário da coleguinha e só ele não foi chamado. Isso interfere sim no comportamento da pessoa. Isso interfere como ele vai manifestar sua personalidade, como sua personalidade desenvolve. E, gente, isso também acontece do ponto de vista a gente como adulto. Se a faculdade para vocês a faculdade para vocês for um ambiente extremamente aversivo, eu sei que vocês vão interferir, a gente vai conseguir interferir no comportamento de vocês. Então vamos imaginar, como eu já tive, professores que não eram bem delicados.
Sabe? O aluno falava um negócio que, tipo assim, não era bem legal. O professor, isso aí que tu falou, não aproveito nada, não serve para nada. Tipo assim, a pessoa tirava zero, o professor tirava chacota. Isso, tô falando até na universidade. A pessoa falava, professor, é porque não tem como eu chegar 1 hora. Foi para eu chegar 1 hora na faculdade, eu vou ter que sair 11h30, porque eu moro no outro lado da cidade, tenho que pegar 2 ônibus. O professor, por mim. Aí já é problema seu. São todas variáveis que de alguma forma conseguem interferir no meio que vivemos. Conseguem interferir na nossa personalidade, conseguem interferir no nosso comportamento. São todas variáveis importantes. Quando a gente pensa no trabalho, é a mesma coisa. Provavelmente, se você vive num ambiente que constantemente você fala sobre, dá sugestões, e as sugestões nunca são acatadas, ou pior ainda, além de não ser acatadas, são claramente criticadas, é bem provável que você se torne a pessoa mais inibida no ambiente de trabalho. Então é muito mais provável que isso aconteça. E, gente, tudo que vocês são hoje, por mais que a gente se ache o máximo muitas vezes, é fruto da interação que fizemos com o ambiente, com as pessoas que de alguma forma estavam no nosso meio social, nossas predisposições genéticas, a maneira que nossos pais nos criaram de alguma forma, proporcionaram o ambiente social para a gente viver. Todas essas variáveis estão relacionadas com o que nos tornamos hoje. Então, e a gente não consegue ir muito longe. Não, tem alguma variável aí que o Lucas não falou que eu acho extremamente importante. Só se for uma variável metafísica, que aí, tipo assim, não é bem científico. Vocês falam, não, Lucas, mas eu acho que na outra... Gente, eu não tô falando de deboche, não, pelo amor de Deus, não é deboche, não, eu tô falando sério. Eu sei que tem gente que vai falar, não, Lucas, mas eu acho que o mais importante pra gente é as vidas passadas. Eu acho que eu sou uma reencarnação de Cleópatra. Eu acho que eu sou uma reencarnação de Napoleão. Lucas, Oi. Jane quer saber. Ah. Deixa eu ver aqui. A personalidade de quem faz o bullying é psicótico? Sim. Ou o quê? Gente, é isso. Não tem como falar a pessoa que faz bullying é psicótico. Porque quer queira, quer não. Quem aqui tem o privilégio de falar que nunca fez bullying? Tipo assim, bem provavelmente a gente, uma hora ou outra, a gente exagera nessa violência física, nessa violência psicológica. Se a gente fosse pensar numa estrutura, por exemplo, quando a gente pensa em psicótico, quando a gente pensa em algumas estruturas termos mais psicanalíticos, eu diria mais do ponto de vista da perversão. Quando a gente pensa em bullying, uma pessoa que ela sabe tem esse prazer excessivo de demonstrar a relação de poder, essa hierarquia de poder, que ele tem uma hierarquia de poder superior, que de alguma forma ele é superior naquela relação, sabe? Que eu consigo menosprezar aquele sujeito, eu consigo impor minha vontade naquele sujeito. Sabe, uma característica bem perversa, muito diferente. E é isso, eu ia falar indiferença com sofrimento alheio, mas eu acho que indiferença é uma palavra muito ruim. Porque o que é indiferença? Indiferença, eu acho que a galera não vai gostar do que vai ouvir agora. Indiferença é muitas vezes o que a gente faz no nosso dia a dia. A gente está indo para casa, a gente vê uma criança de rua e a gente é indiferente, sabe? A criança de rua a gente nunca se pergunta, uma pessoa de 8 anos na rua, será que ele não está passando fome? Será que ele não está com a mãe dele? A gente vê, enfim, é um morador de rua. Parece que a gente é indiferente. Só que se a gente pensar do ponto de vista mais perverso, seria aquela ideia, sabe? A pessoa passa, vê uma criança em situação de rua e fica feliz, fica realizado com essa situação. Que aí a gente já não está falando em indiferença. A gente está falando em como eu posso dizer, num desejo, uma felicidade. Uma felicidade no momento de tristeza, no momento de dor de outra pessoa. O bullying, eu acho que é mais uma questão, se a gente fosse pensar nesses termos psicanalíticos, de perversão. A gente pensar que aquele sujeito ele sente um prazer naquela relação que ele se mostra superior, que ele humilha outra pessoa, que as outras pessoas também humilhem e ele testemunhe isso, de alguma forma ele se sente feliz, ele se sente realizado do ponto de vista do prazer. E realmente, isso parece ser muito evidente
até mesmo em relações mais simples. Ah, a pessoa não precisa ser psicótica, a pessoa não precisa ter um problema psicológico. Gente, vocês acham que as pessoas sempre estão torcendo para a gente se dar bem? Então, vocês acham que realmente o indivíduo em si, ele tem algum grau de perversão, de psicose? Lógico que pode ser um grau tão leve, um grau tão diminuto que a gente não ache problemático. Mas realmente as pessoas, de alguma forma, elas são indiferentes. Como eu falei com vocês, o exemplo da criança de rua, que a gente é indiferente. Mas quando eu penso nessa questão de sentir prazer com o sofrimento de outra pessoa, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem tem minha idade não vai lembrar muito bem, que eu sou muito novo, mas eu recordo porque eu li sobre isso, sobre Champinha. Quem foi Champinha? Champinha, ele sequestrou um casal, ele matou o namorado do casal com uma faca e ficou vários dias estuprando a namorada do rapaz que ele tinha matado. E foi uma violência, sabe, severa. Chocou o Brasil na época. Sempre que eu dou aula, que a gente fala dessa questão de pessoas que sentem prazer vendo a dor no outro, eu sempre pergunto sobre isso. Gente, vocês acham que deveria acontecer o que com o Champinha? Aí muita gente fala, eu acho que deveria matar, eu acho que deveria torturar. Vocês entendem que realmente são pessoas que... Gente que se acha... não, nós somos normais. Esse negócio de ficar feliz com o sofrimento do outro é algo distante, é algo de gente psicótico. Mas quando a gente pensa em uma sala de aula com 40 pessoas, quando eu dou esse exemplo, mais de 20 pessoas falam, eu acho que deveria torturar. Prender só não resolve. Aí eu pergunto, gente, mas se vocês querem castigar a pessoa, vocês poderiam falar para matar. E olha que eu não estou defendendo a pena de morte, não, gente. Só estou dando um exemplo. Vocês falam, não, tem que ter um castigo. A pessoa não matou. Aí a pessoa, não, mas se matar não vai doer. Eu quero ver a pessoa sofrer. Vocês entendem que isso também é uma expressão de um comportamento perverso? De um comportamento que o ser humano, de alguma forma, está mostrando um prazer em ver a dor em outra pessoa? Quando a gente pensa em lixamento. E eu não estou defendendo nada, gente, pelo amor de Deus. Oi. Mas isso aí pode ser, tipo, no calor da emoção que a pessoa está sentindo naquele momento de ver uma pessoa falando sobre o crime. Certo? Mas acho que se depois passar uns 10, 20 ou 30 minutos, a pessoa vai se colocar no lugar e falar assim, não, acho que só uma prisão pode resolver. Gente, eu acho que não, porque, por exemplo, eu dou esse exemplo no primeiro semestre. No segundo semestre, quando eu falo de introdução ao estudo de direito, quando a gente vai falar de direito penal, quando a gente vai falar de algumas situações, o mesmo pessoal sempre fala quase a mesma coisa. Não, acho que tem que morrer mesmo, tem que sofrer. Tanto que eu ainda sempre comento, eu não sei se é porque eu me acho uma pessoa super empática de alguns quesitos. Para mim, um dos piores crimes que eu vejo, tipo assim, que eu consigo conceber, para mim, o pior é tortura. Que é aquela ideia que o objetivo da sua ação é produzir sofrimento em outra pessoa. Sabe, para mim, eu acho que é o crime mais absurdo que já existiu, é a tortura. Tipo assim, que o objetivo daquele comportamento é produzir dor, é produzir sofrimento. Porque quando você pensa no homicídio, você pode matar a pessoa, você queria matar para roubar, não estou justificando. Quando a gente pensa no latrocínio, quando a gente pensa no homicídio simples, você matou por causa de uma briga, você queria matar a pessoa. É absurdo? É. Mas quando a gente pensa em tortura, a gente está pensando naquela pessoa que o objetivo dela é produzir o sofrimento em outra pessoa. E quando eu dou exemplo para vocês de Champinha, o que a gente está falando? É premeditado, né, professor? Além de ser premeditado, porque o homicídio a gente também pode premeditar. A gente fala, não, vou matar aquela pessoa, vou ficar esperando ele passar aqui. Aí eu fico lá esperando, e quando ele passar, eu vou matar. Mas quando a gente pensa na tortura, a gente está pensando que o objetivo daquela conduta é produzir sofrimento. Tipo, você não quer tirar a vida, você não quer subtrair nada. Você está querendo produzir sofrimento na pessoa. O objetivo daquela conduta é produzir sofrimento. E a gente pensa, não, professor, mas isso é algo distante. Gente, não é distante.
Como eu dei o exemplo para vocês, o que vocês acham que deveriam fazer com champinha? Muita gente, eu tenho certeza que vocês, se eu perguntasse aqui no chat aberto, muita gente ia falar, não, acho que tem que matar, acho que tem que torturar. Foi bem feito. Hoje, na era do WhatsApp, a gente vê muito isso. Não sei quem foi pego maltratando um cachorro. Vizinhos se espancam. Aí tem um vídeo, eu acho bem feito. E, de qualquer forma, é uma satisfação que as pessoas têm vendo a dor em outra pessoa. Ou vocês discordam disso? E é que eu não estou defendendo nada, só estou dando exemplos. Ou ninguém acha nada, né? Realmente, é isso mesmo que acontece. Eu não Não é discordo. Não, gente, eu não estou nem defendendo. Eu só estou falando que muitas vezes a gente acha que o criminoso é uma pessoa totalmente diferente da gente. Realmente. Uma pessoa que comete vários assassinatos, até se a gente for olhar o cérebro daquela pessoa, a gente consegue encontrar a diferença. Isso é legal. Se a gente pegar o perfil, tipo assim, o QI, grau de empatia, ter frequência cardíaca da população criminosa é muito diferente da população não criminosa, da população não encarcerada. Então a gente consegue encontrar a diferença. Mas quando a gente, às vezes, quando vamos fazer julgo de valor dessas condutas, mas isso é um absurdo. Se a gente for olhar bem próximo da gente, a gente tem atitudes tal quais absurdas. Ô, Por professor, exemplo, oi. mas a gente só passa a pensar dessa forma quando a gente está justamente no meio jurídico. Porque no meio emocional, a tendência é essa, querer matar, querer fazer algo. Agora, quando você está no meio jurídico, no caso, nós, como estamos estudando direito, a gente já pensa de uma forma diferenciada. Sim, sim. Porque é a ideia por exemplo, do encarceramento em massa. Eu vejo maior índice de querer lixamento na função estupradores. Sim, por exemplo, há uma cultura de o estuprador quando chega na cadeia é estuprado. E fala sério, quem nunca falou, testemunhou alguém falando, foi preso agora. Agora ele vai ver o bom. Tipo assim, fica feliz que o estuprador foi preso, não por ele ter sido preso, que vai pagar pelo crime que cometeu, mas porque a pessoa sabe que ele vai chegar no presídio e vai ser estuprado dentro do presídio. Então, a gente consegue observar na gente esses padrões comportamentais também. A gente consegue observar que a gente não é fazer igual a musiquinha lá, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, sabe? Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Não, a gente, por mais que temos predisposições comportamentais, a gente não é muito diferente um dos outros. Essa situação que a gente pensa em, uma pessoa psicótica, ela sente prazer em ver outras sofrerem. Sim, gente, realmente, ela sente esse prazer em quase todas as suas relações. Não quer dizer que pessoas que não são psicóticas não sentem ou perversos não sentem esse prazer. A gente pode sentir de maneira mais branda. É igual delírio. Eu tento fugir um pouquinho do tema da aula, mas só para a gente entender um pouquinho. Quando a gente pensa em personalidade. Gente, quase tudo que a gente fala de comportamento, a gente fala em grau. Pessoas fazem mais e pessoas fazem menos. Não quer dizer que uma pessoa sempre faz, uma pessoa nunca faz. Por exemplo, esquizofrênico. Não poucas vezes o esquizofrênico acha que está escutando voz. O cara está na casa dele e ele acha que tem alguém mandando ele matar outra pessoa. O cara está na casa dele e ele escuta alguém falando com ele. E muitas vezes essa fala, ela tem alguma correspondência com a realidade. Hoje eu não sei, hoje vai parecer piada, mas eu não sei, porque realmente hoje eu não tenho mais muito contato. Porque realmente já tem muito tempo que eu formei e eu não tenho mais contato com a população de saúde mental, sabe? CAPS, eu não tenho contato com essas instituições hoje. Na época da faculdade eu tinha. E não é chacota política, é verdade. Isso que eu vou falar. Era muito comum esquizofrênicos terem alguma mania de perseguição com a Dilma, sabe? Se eu ligar a televisão, a Dilma vai estar me assistindo. Um dia eu estava na minha casa, quando eu desliguei a televisão, eu escutei a Dilma mandando eu ligar a televisão porque ela queria me ver na televisão. Sabe essa perseguição? Um presidente me persegue. E eles relatavam, não, eu consigo escutar, eu estou dormindo, Dilma falando comigo. Aí a gente fala, isso é uma loucura, a pessoa escutando vozes. Meu Deus, que absurdo, um comportamento desse de alguém escutando voz. Realmente, a população, abre aspas, normal,
não tem esse comportamento em demasia. Mas se a gente for olhar a fundo, quem aqui nunca estava no ambiente e achou que alguém lhe chamou e não tinha ninguém no ambiente? Sabe, você está na sua casa, você acha que alguém lhe chamou, você vai olhar, não tem ninguém em casa. Você está no ambiente que você tem quase certeza que alguém falou seu nome, você olhou para trás e não tinha ninguém próximo de você, ninguém chamou seu nome. Você aparentemente escutou um ruído e achou que alguém estava chamando seu nome. Quantas vezes vocês, de alguma forma, não viram um vulto? Acharam que viram uma pessoa, acharam que viram alguém passando, acharam que viram algo caindo e aquela coisa não caiu. Se você parar para pensar, são comportamentos em grau mais leve do que eu relatei mais cedo. A pessoa que escuta alguém falando com ela, você não escuta, mas já aconteceu de você escutar alguém lhe chamando e não tinha ninguém. Você não tem alucinações frequentes, mas já aconteceu de você achar que alguém passou de um ambiente e a pessoa não passou. Você achou que algo caiu no chão e aquela coisa não caiu. Você achou que escutou o barulho de uma porta fechando e a porta está lá aberta. Então, a gente consegue se ver nesses comportamentos, mesmo que de maneira mais leve. Mesmo que de maneira mais, como eu posso dizer, mais normal. Eu sempre dou um exemplo que, quando a gente pensa em personalidade, eu sempre achava que eu tenho algumas atitudes compulsivas. Só que eu acho extremamente lógicas. Por exemplo, eu tinha uma compulsão assim, né? Eu sempre conferia umas 3 vezes se eu tinha fechado o carro. Eu travava o carro, aí ia na maçaneta do carro e testava. E não testava uma vez. Eu testava uma vez, Fala testava que era duas, só testava eu. três. Não, eu fazia muito isso. Tinha vez que eu parava o carro, travava, testava, aí dava 2 passos. Falava, mas será que eu travei o carro? Aí ia lá e destravava, ia lá para ver se destravava o carro. Se eu pensar que isso está me causando problemas, que eu faço isso várias vezes no dia, a gente já está pensando em transtorno psiquiátrico. Mas até então, esse tipo de comportamento meu não é um transtorno, porque não me causa sérios problemas. Vocês entendem que é um tipo de comportamento que, se a gente pensar em grau mais elevado, isso causa problema. Em grau mais leve, isso não causa problema. Quem nunca voltou de casa para ver se tinha desligado o fogão, para ver se tinha fechado a porta. São comportamentos que a gente pensar de maneira leve não causa problema. Mas se a gente pensar de maneira exacerbada, a gente já começa a enxergar problemas. E quando eu falo em personalidade, eu estou falando quase sobre isso. Que não quer dizer que a pessoa se comporta da maneira X, que ela sempre se fará algo ou nunca fará outro. Quando a gente pensa em um psicótico, não, mas o psicótico não tem remorso. Quando eu penso nesse tipo de comportamento, no perverso, não tem remorso. Eu estou pensando que todos nós podemos não ter remorso em alguns momentos. Todos nós podemos, de alguma forma, ter um comportamento compulsivo, como eu dei o exemplo da chave. O que difere nas pessoas, muitas vezes, é o grau desse comportamento. É o quanto você manifesta esse comportamento. Eu não sei se seria um bom exemplo para explicar isso, mas é até a ideia do espectro político deixa a gente entender, deixa mais fácil a gente entender isso. Hoje, há muito uma dicotomia, principalmente aqui na política nacional, no âmbito federal, esquerda e direita. Você é esquerdista, você é de direita. Só que vocês entendem que entre o que alguém chama de esquerda e o que a gente chama de direita, há 1 milhão de possibilidades. Então, há pessoas que são mais de esquerda que outras pessoas e há pessoas que são mais de direita do que outras pessoas. Há pessoas que estão mais próximas do centro e pessoas que estão mais distantes do centro. Então, a gente consegue enquadrar o viés político entre uma linha, entre vários pontos. Então, há pessoas que estão mais próximas de um ponto, há pessoas que estão mais distantes de outros pontos. Do ponto de vista comportamental, a gente consegue fazer isso também. Há pessoas que estão mais propensas à violência, há pessoas que estão menos propensas à violência. Há pessoas que estão propensas a ter um QI mais alto e há pessoas que estão propensas a ter um QI mais baixo. Há pessoas que estão mais propensas a ter comportamento cooperativo e há pessoas que estão mais propensas a não participarem de maneira competitiva. Não quer dizer que há pessoas que são competitivas que sempre serão competitivas e pessoas que são cooperativas e sempre serão competitivas. A gente pode expressar esse tipo de comportamento em vários ambientes, em vários contextos.
Só que quando eu falo que alguém é mais competitivo, alguém é mais cooperativo, eu quero falar que essa pessoa, em regra, se comporta mais daquela forma. Quando eu falo que a pessoa não tem remorso, a pessoa fica feliz em ver dor na outra pessoa. Eu não estou falando que isso é algo que ele tem, que a gente não tem. Eu estou falando que isso é algo nele que é muito mais frequente, que acontece muito, que de alguma forma se espalha por quase todo o seu contexto social. E há pessoas que não, que realmente tem momentos que elas não têm remorso. Mas são momentos extremamente específicos. Eu não sei se ficou claro agora, gente. Está dando para entender? Gente, vocês estão me escutando? Eu estou falando sozinho? Sim. Gente, vocês têm alguma Ouvindo, dúvida? escutando. Estamos escutando. Vocês têm alguma dúvida, então? No momento, não. No momento, não. Então, gente, continuando, pegando ainda até mesmo o exemplo do carro que eu dei, que eu tinha o costume de conferir. Como é que o ambiente é importante para moldar essas compulsões da gente? O carro que eu tenho hoje, ele tem sensor na chave. Então, se eu travar o carro e for conferir se ele está fechado, o carro abre. Não sei se vocês entenderam, porque eu tô com a chave no bolso, travei o carro. Só que quando eu boto a mão na maçaneta para tentar abrir a porta, para ver se ela está fechada, a porta vai abrir, porque ela vai destravar. Porque a porta tem um sensor da chave. E quando eu falo que eu tinha essa compulsão hoje de conferir se a porta do carro está aberta, foi extinguida. Eu não faço de forma nenhuma mais. Por quê? Porque sempre que eu começava a fazer no carro que eu tenho hoje, eu começava a testar para ver se a porta estava fechada, a porta abria. Então não funcionava. Porque eu fechava o carro, quando eu ia testar para ver se o carro estava fechado, a porta abria porque eu botava a mão na maçaneta. Então, por mais que eu tinha essa compulsão para testar se a porta estava fechada, essa compulsão se extinguiu, não existe mais, muito pelo ambiente. Porque, como eu falei, o ambiente moldou meu comportamento. O ambiente, toda vez que eu abria a porta, quando eu tentava conferir se a porta estava aberta, a porta abria. Aí tu fala, professor, um exemplo muito simples. Dei um exemplo mais complicado. Quando a gente pensa em timidez. Muita gente sofreu bullying, muita gente tem até mesmo temperamento com menos atividade, tem uma personalidade mais inibida. Muitas vezes ela terá uma dificuldade muito grande em se expressar em público. Só que a gente consegue interferir do ponto de vista ambiental para que isso mude. Se a gente, de alguma forma, consegue treinar várias vezes apresentações, a gente proporciona um ambiente saudável para o indivíduo. Fala, você vai apresentar aqui e eu não darei nota para o seu mau rendimento. Então, você pode apresentar sem medo de tirar nota baixa. Se eu proporciono um ambiente que, de alguma forma, facilite a expressão daquele sujeito, muito provavelmente eu vou conseguir mudar seu comportamento. Muito provavelmente eu vou conseguir fazer que ele se torne uma pessoa mais comunicativa, que de alguma forma ele se comporte de uma maneira mais, como eu posso dizer, desinibida. Quando eu penso que você viveu num ambiente que você tinha uma predisposição para comportamentos violentos. Você nasceu com uma predisposição comportamental, entretanto você viveu em um ambiente social tão acolhedor que você nunca cometeu um crime, ou pelo menos nunca foi pego pela polícia cometendo um crime. Por que eu queria falar sobre isso? É que você vê que por mais que a gente tenha uma predisposição social, tinha uma predisposição genética para aquele comportamento violento, o sujeito em si tinha uma predisposição genética para aquele comportamento violento, o meio social atuou de uma forma tão benéfica com aquele sujeito, de uma forma tão saudável, que essa predisposição ela não fez com que o sujeito se tornasse um criminoso, que ele cometesse crimes. Então a gente consegue observar essas variáveis entre si. A gente consegue observar nossa personalidade sendo formada
nossos comportamentos sendo formados durante a nossa vida. Então, por mais que algumas pessoas, quando falam, Lucas, quando você fala de predisposição biológica, fica uma coisa muito determinista, uma coisa muito fatalista. Gente, não é fatalista no sentido de que, se a pessoa tem a predisposição biológica, isso acontecerá. Mas é importante a gente entender se a pessoa tem uma predisposição biológica, se a pessoa passou por fatores de riscos, a gente tem que ligar uma seta a mais, ligar a atenção a mais. Então vamos imaginar, você tem conhecimento que a mãe era alcoólatra e bebeu na gravidez, o nascimento foi complicado, a mãe tentou abortar, que na infância a pessoa vive até os 5 anos em desnutrição. São 5 variáveis extremamente importantes do ponto de vista comportamental. São variáveis que interferem muito no comportamento do indivíduo. Então você já deve ligar a seta. Essa pessoa precisa de uma atenção maior. Essa pessoa precisa de um acompanhamento maior. A gente vai estudar numa unidade aqui sobre alguns transtornos de personalidade, transtornos psiquiátricos. Tem um transtorno que a gente chama de transtorno de conduta, que é bem relacionado a comportamentos que a gente chama de comportamentos delinquentes. Sabe, quase toda cidade tem aquele jovem que quase todo mundo conhece, que comete vários crimes, que mora na rua, que furta, até mesmo rouba, agride pessoas. Esse seria um exemplo bem clássico quando a gente pensa em transtorno de conduta. E quando a gente vai estudar transtorno de conduta, quanto mais cedo você observa o transtorno de conduta no sujeito, quanto mais cedo você começa a fazer um tratamento psicológico com o sujeito que tem um transtorno de conduta, é muito mais provável que essa pessoa não se envolva com crime na idade adulta. Então, o que isso está querendo dizer? Que por mais que a gente tenha uma probabilidade dessa pessoa cometer crimes na fase adulta, se de alguma forma a gente consiga modelar o ambiente, que a gente consiga fazer um acompanhamento daquele sujeito, a gente realmente consegue fazer com que não aconteça aquele desfecho. E isso vale para quase tudo que eu estou falando aqui, gente. Quase toda a predisposição que eu falei até agora, ela não é fatalista, ela não é determinista. É algo que tem uma probabilidade mais alta de acontecer? Tem. Mas a gente tem que pensar que o ambiente em si é muito importante. Como eu dou o exemplo da complicação no parto, e que além de ter tido a complicação no parto, a pessoa teve a mãe tentou abortá-lo, por exemplo. Não teve uma aceitação materna. São fatores que, quando estudados, parece que eles não contribuem para violência, para comportamento violento. Então, se você teve complicação no parto, pelo que a gente sabe até hoje, não quer dizer que você não tem uma probabilidade maior de comportamento violento. Se você também não era desejado, a gente não consegue perceber diferença em seu comportamento violento. Entretanto, se você reúne essas duas condições, você teve complicações no momento do parto, e além disso, vocês têm algum fator social de rejeição materna, você tentou ser abortado, você foi rejeitado depois do nascimento para um lar. Esses dois fatores relacionados, eles corroboram muito para comportamento violento. Então eram fatores que isolados não tinham força para aumentar o comportamento violento em sujeitos, mas quando relacionados, eles são extremamente fortes. Então, o que é isso? A gente pode ter predisposições que elas nunca vão se expressar na nossa sociedade. A gente pode ter predisposições comportamentais biológicas que, de alguma forma, não vão acarretar problemas comportamentais. A gente pode ter também variáveis sociais, desnutrição, variáveis sociais, alcoolismo, desnutrição, que elas isoladas em si não causam grandes prejuízos. Mas se elas relacionadas entre si, elas produzem um desfecho extremamente desfavorável. Que é o que a gente pensa até do ponto de vista da saúde mesmo. Se você pensa no cardíaco, se o cara fuma, o cara fuma, é ruim para o coração.
O cara fuma e bebe. Peraí, já é pior. O cara fuma, bebe e não pratica atividade física nenhuma. Vocês entendem que a gente só está agravando a situação do sujeito. A gente só está que, de alguma forma, reúne fatores de risco. E do ponto de vista comportamental, é a mesma coisa. Vocês não precisam saber a parte do cérebro que, de alguma forma, está relacionada com comportamentos específicos, mas, dando um exemplo geral, vamos imaginar que o sujeito ele tenha problema na amígdala, tenha problema no lóbulo pré-frontal, tenha problema em dopamina e serotonina, que são 2 hormônios. Esses problemas em si são todos problemas relacionados a comportamento violento, por exemplo. Agora imagine que ele apresente só um desses problemas. Um desses problemas. Aí ele apresente 2. Realmente já é algo que aumenta a probabilidade dele vir a cometer algum comportamento violento. Se ele apresente 5 desses problemas, já é algo bem mais severo. Se ele, além de ter esses 5 problemas neurológicos, ele vive em um lar extremamente aversivo. Ele vive, abre aspas, em um mau lar. A probabilidade dele emitir comportamento problema, dele emitir comportamento violento, é muito maior. É isso. Quanto mais a gente reúne essas variáveis, a probabilidade do desfecho acontecer é maior. Então, quando eu falo numa predisposição genética, eu estou falando isso. Realmente é uma predisposição. A gente tem que observar como ela vai interagir com outras predisposições, como é que ela vai interagir com o ambiente. Pode ser que você tenha uma predisposição genética, mas você tenha vários outros fatores de proteção. Você tem um ótimo lar, você tem uma condição socioeconômica alta, de alguma forma você não tenha nenhum fator de risco relacionado. Você não sofre violência em casa, sua mãe não bebeu na gravidez, você tem uma condição financeira que lhe permita usufruir, ter contato com vários tipos de alimento, então você não é uma pessoa desnutrida, e está pensando em essas variáveis se relacionando. Gente, complicou um pouco ou não? Tá claro? Não entendi esse final aí, Lucas. Entendeu? Não entendi esse final. Não entendeu, não? Então, gente, até então eu falei, gente, variável biológica é algo importante. A gente consegue perceber que muito do que a gente é hoje tem uma predisposição genética. Aí depois eu falei, gente, mas há predisposições sociais também. Então, se você vive na sociedade, você vive na escola que lhe proporciona um bom desenvolvimento. Você tem um perfil socioeconômico que lhe permite ter todas as refeições. Você não precisa se preocupar ao ir embora para casa de que você vai morrer em um confronto de tiro, que de alguma forma seu pai pode não estar, caso está preso. São variáveis importantes. Quando eu penso em variáveis culturais. Então se fala do meio, né? É do meio e na ideia de que quanto mais variáveis negativas a pessoa consegue reunir, é mais nocivo. É aquela ideia que Entendi. A gente tem predisposições biológicas e a gente também tem um meio ambiente que se relaciona. Tem um estudo dos Estados Unidos que eu acho bem interessante. Lá nos Estados Unidos eles têm umas provas tipo Enem. Não é bem tipo Enem não, que é mais relacionada ao ensino médio, fundamental. Mas eles... é tipo um examezão nacional. E um dia fizeram uma pesquisa para ver quais eram as variáveis que relacionavam ao bom desempenho nesse exame. E perceberam que, entre várias variáveis, teve uma variável que eu achei bem inusitada. Que era que se alguém em seu bairro foi assassinado nos últimos 4 dias, eles conseguiram perceber que as pessoas que moravam em um bairro, que alguém tinha sido assassinado, nos últimos 4 dias, tinha um rendimento na prova mais baixo. Gente, isso é lindo do ponto de vista científico, porque a gente consegue observar o quanto
uma variável do cunho social que às vezes passa por despercebido, interfere até mesmo no rendimento, até mesmo no QI, até mesmo no, na expressão da, abre aspas, inteligência. Porque se você parar para pensar, você vai fazer uma prova e realmente o seu rendimento na prova pode diminuir porque alguém do seu bairro, do seu quarteirão, foi assassinado nos últimos 4 dias. Aí você fala, Lucas, o que é que isso tem a ver? Quando a gente tenta pensar o que é que isso tem a ver. É muita ideia do ponto de vista social. Você está no ambiente social que você precisa se preocupar mais. Você precisa se preocupar ao sair de casa, ao voltar de escola, ao ir para a escola, ao fazer um exame, e até mesmo se aquele desfecho que aquela pessoa sofreu de ter sido assassinado, pode ser um desfecho que é provável para você. Pode ser que esse desfecho, essa situação, possa acontecer com você, do ponto de vista que seja provável. E isso interfere até mesmo no seu rendimento escolar. Agora a gente vai e tenta reunir essas predisposições. Então você está no meio social que há tráfico de drogas, que seus vizinhos constantemente são assassinados. Então você tem uma predisposição para ter um baixo rendimento escolar. Você, na sua infância, você foi desnutrido, você teve carência de micronutrientes, já é outro agravante. Quando a gente pensa que você, no momento da sua gestação, da sua gravidez, sua mãe não estava nem aí com nada e bebeu na gravidez. Fumou na gravidez. Eu só estou somando fatores que, de alguma forma, tornam mais provável problemas comportamentais, problemas que se interagem. Pode ser que esses problemas isolados não produzissem um criminoso, abre aspas, não produzissem uma pessoa com comportamento violento. Mas quanto mais eu relaciono esses problemas, eu aumento a probabilidade de um desfecho criminoso. E, gente, isso não é coisa saindo da minha cabeça. Quando a gente começa a fazer pesquisa e a gente começa a rodar testes estatísticos, quanto mais a gente reúne essas variáveis, a gente percebe que o desfecho se torna mais provável. Então, se eu consigo reunir a pessoa que teve algum problema neurológico, que teve uma negligência familiar, que teve contato com álcool e drogas muito cedo, que teve desnutrição, que teve histórico de violência na família, por exemplo, a pessoa tinha um avô, o pai também eram criminosos. Quanto mais eu reúno esses fatores, a probabilidade de uma pessoa se tornar criminosa é muito maior, do ponto de vista estatístico. E é isso, como eu falei, são variáveis que interagem. Gente, a ideia era essa. Ficou claro ou não ficou claro? Sim, ficou claro. Gente, ficou claro? Deixa eu ver se a pessoa... Sim. Deixa eu ver se a pessoa que eu convidei entrou na sala, porque ela... Para quem chegou depois, eu tinha convidado uma pessoa para falar de um tema com vocês. Só que ela tinha me pedido para falar primeiro, porque a internet dela tá muito ruim. Só que ela perguntou aqui agora se dá tempo dela entrar. Gente, as aulas estão sendo até 9 horas, 9h30, né? Ou não? Sim. O tempo que o senhor precisar aí. Ela tá até 9 horas. Então, mas, gente, a apresentação dela vai ser uns 30 minutos. Ela falou agora que dá tempo. Dá uns 20 minutos. Porque, gente, a apresentação dela é bem legal, porque é um tema que ela, tipo assim... Deixa eu apresentar. É Bárbara, ela é psicóloga, ela estudou comigo na UFBA, ela tem mestrado em saúde coletiva e é professora universitária também. E tinha um tema hoje que era... Eu não tô vendo o vídeo, não. Não entendi, perdão. Agora eu tô vendo o vídeo, não tava vendo, não. Ah, não tá vendo o vídeo, não? Eu tô ligando pra ela aqui, mandando ela entrar. Pode entrar, tô te esperando. Gente, enquanto ela entra, só falando algumas coisas com vocês. Gente, eu vou ter que mandar também escrito, porque Danilo pediu. Mas a avaliação da gente, eu vou passar um estudo dirigido. É um trabalho com as questões. Tipo assim, não é um trabalho para você. Não é uma pesquisa.
É como se fosse uma avaliação, como se fosse uma provinha, só que com várias questões que vocês vão poder pesquisar e responder. Tranquilo? Tranquilo. Aí vocês mandam. Gente, ó, Tranquilo. quando vocês forem mandar a avaliação, né, que eu vou enviar ainda, eu vou mandar isso bonitinho, mas já avisando aqui enquanto ela entra. Manda o arquivo com o nome de vocês, que aí para mim fica mais fácil. Porque eu já jogo na pasta com o nome de vocês, então fica muito mais fácil achar a atividade, essas coisinhas. E vai ser isso, vai ser bem pequeno. Não minto, não vai ser bem pequena, não. Vai ser algumas questões, mas que vocês não devem demorar 2 horas para responder. Aí vocês vão me responder, no Word, no arquivo digital, e é tranquilo. Gente, é tranquilo. É como se fosse um trabalho. E eu peço, gente, pelo amor Ok, de você vai colocar no AVA? Vou colocar no AVA, mando pro e-mail para quem não tem acesso. E como é que fala? Ok. Gente, não copia e cola da internet, pelo amor de Deus. Eu não quero chegar com os trabalhos com os mesmos nomes, pelo amor de Deus. Tranquilo, né? Tranquilo. Ó, gente, como vocês não vão precisar vir, porque não é a prova presencial, né? Não é atividade presencial, eu vou marcar qualquer dia. Tipo assim, para entregar até dia 23, por exemplo. Eu não sei se é dia 23, eu tenho que olhar aqui o cronograma. Mas aí vai ser só assunto que a gente já viu e que vocês vão conseguir responder até mesmo só com AVA. Vocês lendo no AVA, vocês vão conseguir responder. Então vai ser bem... Oh, gente, vai ser simples. Vai ser a atividade mais simples desse semestre para vocês. Beleza? E o slide eu também vou mandar. Porque Jorge... Porque Jorge o que, gente? A prova dele foi simples, em 5 minutos você respondia. Se você tivesse fera no assunto. Porque o que tinha de pegadinha... Mas e como vocês fizeram a prova dele? Ah, foi online. Não, ele mandou por e-mail 20 questões de marcar verdadeiro ou falso. Ah, fácil demais, gente. Você que tá dizendo. Tinha pegadinha, viu? Ô, gente, várias pegadinhas. Aliás, como ele mesmo disse, não era pegadinha não. Vários detalhes. Pegadinha, você tinha que estudar o assunto, não tá errado. Uhum. É porque, gente, eu discordo desse negócio de pegadinha. Porque, tipo assim, se você, por exemplo, se vocês compreenderam um conceito. Tem gente que fala, professor, mudou só uma palavra. Mas se eu chego Platão é da Grécia. E se eu boto a frase, Platão não é da Grécia? Vocês entendem que são duas coisas completamente diferentes, por mais que só mudou uma palavra? Mas é aí que tá a pegadinha. Mas assim, ele bota assim, são coisas Platão diferentes. não é da Grécia. Esta afirmativa é correta? Já deixou a gente tonto. Ô, gente. Mas vocês entendem que, tipo assim, eu acho pegadinha, por exemplo, ó, tem uma coisa. Os apressadinhos também, Lucas. Às vezes ele mudou uma palavra. Uhum. Ou acrescentou uma palavra a mais, que se você fosse apressado no conceito, já foi. Uhum. Ô, gente, deixa eu ver. Bárbara entrou. Bárbara, tá ouvindo? Bárbara. Oi. Ah, tá ouvindo? Liga a tua câmera aí pra gente ver. Já liguei. Gente, vocês estão vendo Bárbara? Eu não tô vendo, não. Eu não. Eu não. Não. Mas consegue me escutar? Mas consegue escutar. Sim. Escutar, sim. Agora apareceu. Você tá conseguindo colocar o slide aí, Bárbara? Momento. Se eu não conseguir, eu volto aqui e vou passando para você. Gente, como eu já apresentei, essa é a Bárbara. Agora sim. Ela estudou na UFA comigo, formada em psicologia e mestre em saúde coletiva pela UFA. E professora universitária também da Nassau. Gente, eu falo o nome da outra instituição aqui. Sem problema, não. Conseguem ver o slide? Sim. Eu tô conseguindo. Sim. Então pode sentir à vontade, viu, Bárbara? Certinho. Mas aí quem passa sou eu ou você? É você. Passa aí pra gente ver.
Pronto, a gente tá vendo passando. Então tá. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Bárbara. Como o Lucas Boa já noite, me apresentou, Noite. Boa Eu noite. sou Bárbara Emanuele. Sou mestre em saúde coletiva pela UFBA também, formei com o Lucas. E trabalho tanto com a psicologia social, clínica e na docência, tá? Eu venho falar hoje aqui para vocês de alguns conceitos basilares da teoria freudiana, né? Considerando que é uma turma de direito, mas acredito eu que vocês já ouviram falar um pouquinho sobre Freud, né? Até com a frase que causa que Freud explica tudo, né? Então, para quem nunca ouviu, eu vou apresentar alguns conceitos basilares aqui que nos ajudará a compreender o que ele chama, né? O que ele apresenta enquanto sujeito. Como é que nós nos formamos enquanto sujeito. E aí eu fiquei pensando assim, como trabalhar essas questões com vocês, considerando que é algo que talvez a maioria nunca tenha ouvido falar sobre a teoria propriamente dita, né? A psicologia, ela trabalha no intuito de conhecer, de estudar, ou de compreender o psiquê, que no senso comum é chamado de mente, né? Para algumas teorias utiliza outros nomes, né? Sendo mais particularmente, trabalho com a questão do comportamento humano. E para Freud, aqui, trazendo para o pensamento de Freud, só um contexto histórico aqui, a gente está falando de um período de 1800 e bolinhas, né? Freud, que ele tem na sua primeira formação a medicina, neurologista, alguns vão trabalhar até com a hipótese de conceitos psiquiátricos, mas ele, no contexto psiquiátrico, mas ele vem mesmo de uma formação da neurologia. E, em termos pessoais, uma formação judaica. Freud, ele, na sua época, estuda-se, né, tem ele como alguém que estava à frente do seu tempo, pelas próprias questões que ele trazia o contraponto da época, que era o estudo da ciência. Falando na época de 1800 e bolinhas, a gente está falando de um tempo em que a ciência, enquanto sendo o centro da verdade, numa época onde o estudar a saúde, e sobretudo a saúde mental, a gente vem de uma história que era loucura, depois a ciência enquanto época da razão, né, estudando a ciência, e aquele que se apresentava enquanto a pessoa louca da época da Idade Média. Agora a gente vem depois aí do período já no início da Idade Moderna, a gente tem o período Freud estudando e querendo apresentar a loucura como uma doença. Não só ele, como todos os que trouxeram a ideia, né? Esse estudo da psique humana fora dos conceitos de saúde que se tinha na época. Então, na época que as ciências que predominavam eram as ciências naturais. E por muito tempo Freud tentou colocar, né, as ciências humanas, né, o estudo da psicanálise, que ele foi quem inventou, surgiu, né, com a psicanálise, ele é o pai da psicanálise, enquanto ciência, enquanto a saúde no processo de adoecimento, agora dentro das ciências naturais. Por quê? Porque apresentava a doença e o comportamento e não tinha explicação. Não tinha, a ciência, ela é objetiva, e Freud não se encontrava um lugar para ele dizer como é que a pessoa se comportava daquela forma, né? Então, qual é a causa dos nossos atos? Freud tentou explicar isso na teoria dele, e até os dias de hoje, por mais muito tempo, né, nós temos aí muitos estudos relacionados à psicanálise, mas fica aquela dúvida, né? Qual é a causa dos atos, né? Como explicar um ato infracionário de alguém, né? Como funciona, então, a vida psíquica a partir do pensamento de Freud?
E Freud, ele trabalha com a ideia da realidade psíquica. E é uma realidade que não é palpável, né? É uma realidade que a própria discussão da época que Freud começou a pensar a sua teoria era isso, porque ele apresentava um lugar psíquico, que a gente vai chamar de inconsciente, e que você não consegue ver, né? Então, a grande questão era, qual é a causa dos nossos atos, né? Como funciona a vida psíquica? E o funcionamento psíquico, só para contextualizar essa questão do comportamento, né, do sujeito, o funcionamento psíquico, para Freud, ele começa nas pulsões, né? O inconsciente, que é o objeto de estudo da psicanálise, as respostas recaem sobre as pulsões. E o que são pulsões, né? São os instintos, os impulsos, que são termos análogos à questão da pulsão. A pulsão enquanto uma energia, né? Endossomática, que cada um vai ter o seu, né? Que ela é constante, ela não acaba. E são excitações vindas do próprio corpo, que chegam ao psiquismo, né? E ela é concebida através de 3 conceitos, que muito provavelmente vocês já ouviram falar também um pouquinho disso. Enquanto um conceito econômico de pulsão, a gente tem um elemento quantitativo, só que é da ordem do funcionamento do Gente, vocês estão escutando Bárbara ainda? Porque eu parei de escutar. Não, travou. Parei de escutar também. Não tô ouvindo. Não tô ouvindo, Bárbara. Ô, gente, deixa eu ver aqui se ela tá recebendo mensagem no WhatsApp, porque ela é de Conquista e quando a gente foi começar a aula, ela me pediu para falar primeiro, porque tava chovendo muito, muito, muito forte em Conquista e tava oscilando a energia. Aí tava caindo a internet e voltando a internet. Deixa eu ver aqui. Ela não recebeu. Ô, gente, ó. Mas de qualquer forma, gente, o que Bárbara ia falar com vocês hoje é porque toda a explicação que eu dei até então, eu trouxe uma visão biológica, trouxe uma visão social, trouxe uma visão do ponto de vista cultural, mas há maneiras da gente explicar os fenômenos. E ela ia trazer para vocês hoje um pouquinho da explicação psicanalítica, uma explicação pautada no que Freud escreveu. Mas como ela teve problema, como ela teve problema em falar, não tem problema. Porque essa segunda unidade a gente vai discutir bem isso. Na próxima aula a gente vai falar de vários fatores clínicos relevantes só para a psicanálise, que é uma corrente dentro da filosofia, dentro da psicologia, que ela tenta explicar por que somos dessa forma. Então, quando a gente falou de neurose, quando a gente falou de perversão, quando a gente falou de psicose, que são características do comportamento, de maneiras de se comportar, são termos que foram apropriados dentro da psicanálise. Mas como Bárbara teve esse probleminha, a gente deixa para o próximo encontro. Então, na próxima aula, eu vou pedir para ela iniciar, já falando sobre isso, e a gente dá continuidade. Tranquilo? Tranquilo. E sobre a avaliação, vocês comuniquem com seus coleguinhas que a gente vai fazer a avaliação, que vai ser bem simples, mas eu já vou acabar mandando a mensagem também. Tranquilo? Verdadeiro e falso, né? Tranquilo. Ô, gente, não é verdadeiro ou falso. Ô, gente, não pode ser verdadeiro e falso. Se eu for fazer verdadeiro e falso, eu vou ter que fazer